Amém, glória a Deus. Eu fico aqui olhando, queridos, observando, e eu vejo o quanto Deus tem nos dado a oportunidade de sermos melhores a cada dia. E eu vejo quantas pessoas jogam fora essa oportunidade, quantas pessoas dispensam essa oportunidade. Quer ver uma coisa? Se eu perguntar a alguém aqui se você fez alguma anotação das palavras das últimas 10 ministrações que foram ministradas daqui desse altar, se eu fizer essa pergunta hoje, quantos poderiam dizer: eu anotei, pastor, eu anotei, pastor? Glória a Deus, olha que alegria, né? Eu tinha uma ovelhinha, só que ela mudou para bem longe, e ela me surpreendeu uma vez. Ela falou: pastor, eu tenho todas as ministrações suas anotadas aqui, ó, mostrou o caderno, desde que eu entrei nessa igreja. Eu falei assim: meu Deus, é mesmo, é? Então você vai me emprestar aí que eu vou voltar a pregar desde lá do início de novo. Estou brincando, irmãos. E eu fiquei admirado com aquilo, porque eu não via ela anotando, né? Porque também não estava prestando atenção. Mas aquilo trouxe a ela muito conhecimento, trouxe a ela muito discernimento, né? E eu fico muito feliz quando as pessoas fazem isso, porque elas não serão enganadas. Elas precisam ser como os crentes de Bereia. Eu sempre falo isso aqui, né? Crentes de Bereia, em que eles ouvem, eles anotam, eles pesquisam, Isso é produtivo, irmãos. Isso é muito produtivo para nós, Em meus períodos de oração, na presença do Senhor, eu sempre tenho falado para Deus: Deus, desperta a tua igreja para participar desse avivamento, para participar do que o Senhor está para fazer nesses dias, né? E eu sempre digo a Deus: Deus, eu não quero ficar de fora. Não quero ficar de fora por causa das minhas vontades, por causa do meu eu, por causa daquilo que eu acho, deixo de achar. Não, Senhor, eu quero estar no meio desse avivamento, eu quero fazer parte desse avivamento, né? Quantos querem fazer parte desse avivamento? Quantos querem? Irmão. Então nós temos que buscar muito, lutar muito, né, para chegar nele. Obrigado, minha filha. Pega a tua Bíblia aí, abre comigo em Juízes capítulo 7, verso 4 ao verso 18. Eu quero... Irmão Denilton, eu não consegui normalmente enviar para você. Eu não sei o que está acontecendo. Depois queria que você desse uma olhada no e-mail, tá? Meu Deus. Juízes capítulo 7, a partir do verso 4, e vamos até o 18, que diz assim: todos nós já conhecemos essa palavra, pastor. Olha outro rema que tem através dessa palavra, preste atenção. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos Medianitas para o norte, no vale, perto do outeiro de Moré. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar aos Medianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda há muito povo, faze-os descer as águas, e ali os provarei. E será que daquele de que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, de todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber
as águas. Mais uma vez, e foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. 300 homens. Como que nós podemos, ou como que uma nação pode enfrentar um exército gigantesco com 300 pessoas, 300 soldados? Nós estamos vendo a dificuldade que a Ucrânia está tendo para enfrentar a Rússia, sim ou não? Uma grande dificuldade, e eles não têm só 300 homens, eles têm milhares de homens, milhares de soldados, e além disso ainda tem as pessoas que vão para lá para ajudar, e eles estão penando, estão sofrendo com isso. Mas eu não quero falar sobre a Ucrânia, eu quero falar sobre o que Deus tem para você. E vamos continuar essa leitura. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas vos livrarei e darei os medianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem cada um ao seu lugar. Você crê nessa palavra? E o povo, preste atenção aqui, queridos. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas vos livrarei e darei os medianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem cada um ao seu lugar. E o povo tomou na sua mão a provisão e as suas buzinas e enviou a todos os outros homens de Israel, cada um a sua tenda. Porém, os 300 homens reteve. E estava o arraial dos medianitas embaixo no vale. E sucedeu que, naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque eu tenho dado a tua mão. E se ainda temes descer, desce tu e teu moço Purá ao arraial. E ouvirás o que dizem, e então, fortalecidas as tuas mãos, descerás ao arraial. Então desceu ele com o seu moço Purá até ao extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os medianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: eis que tive um sonho, eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos medianitas, e chegava até a tenda, e a feriu, e caiu, e a transtornou de cima para baixo, e ficou caída. E respondeu o seu companheiro, e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão os medianitas e todo este arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração desse sonho e a sua explicação, adorou e voltou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos medianitas nas nossas mãos. Então dividiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios, com tochas neles acesas. E disse-lhe: olhai para mim e fazei como eu fizer. E eis que, chegando eu à extremidade do arraial, será que, como eu fizer, assim fareis vós? Tocando eu a buzina, eu e todos os que comigo estiveram, então também vos tocareis a buzina ao redor de todo o arraial, e direis: espada do Senhor e de Gideão. Espada do Senhor e de Gideão. Olha que coisa. Em outras palavras, poderíamos dizer: em nome do Senhor e de Gideão. Olha que coisa interessante. A Bíblia nos mostra muitas coisas, queridos, e muitas delas nós ficamos meio que constrangidos em clarearmos ou em falarmos, né? Por quê? Porque as pessoas estão tão vacinadas, as pessoas estão tão assustadas com o que vem hoje, com quem tem visto nos dias após dias aí e tudo mais. Mas eu quero orar antes de começar a falar um pouquinho sobre esta palavra. Fecha teus olhos, mesmo assentado, eu quero orar junto com você. Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças por esse dia, por esta noite, por este culto. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito.
Pai, que cada um de nós possamos ouvir a Tua palavra. Que cada um de nós, Pai, possamos viver plenamente a Tua vontade. Senhor, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero começar o tema dessas palavras, os 300. O tema é os 300. Pastor, você já deu uma palavra com esse tema já, há muito tempo atrás, mas eu não falei, eu falei mais dos que Deus mandou embora, falei mais dos medrosos, falei mais dos, como é que se diz? Dos desatenciosos, do que dos 300. Mas hoje eu quero falar um pouquinho dos 300, porque tem algumas coisas muito interessantes para nós, nesses 300 aqui de Gideão, e eu quero compartilhar com você. Deixa eu só... Eu vi aqui, queridos, e eu quero introduzir falando um pouquinho sobre, para a gente resumir um pouquinho, Tem duas características dos rejeitados por Deus, duas características das pessoas que Deus rejeita. Eu quero ser bem breve nessa introdução para a gente não se alongar. A primeira característica das pessoas que Deus rejeita, e eu pude ver claramente o que Deus está falando através dessa palavra, são os tímidos. Em outras palavras, isso para não falar medrosos, São os tímidos. Deus não suporta timidez. Os tímidos não entrarão no reino dos céus. Uau, pastor, o que é isso? Nunca, e aí eu entro com a palavra para você, para que você entenda, nunca mais diga que você é tímido. Nunca mais diga que você tem vergonha, nunca mais diga. Por quê? Porque os tímidos não entrarão no reino de Deus. Sabe, nós vivemos num tempo, queridos, em que as pessoas falam coisas e esquecem que a Bíblia diz outra. Ah, eu sou tímido. Não, se você tem Jesus, você precisa vencer essa tua timidez. Você precisa procurar ajuda para vencer essa tua timidez. E você precisa determinar na tua vida, no teu coração, que essa timidez vai sair em nome de Jesus. E que você será feliz e alegre, porque a tua esperança estará no Senhor e não naquilo que você vê. Amém? Olha para o irmão para o seu lado e diga para ele assim: nunca diga que você é tímido. Não, por quê? Porque os tímidos não herdarão o reino dos céus, irmãos. Quer ver outra coisa muito importante também que eu aprendo? A segunda coisa são os medrosos. Apocalipse 21:8 está lá dizendo sobre os medrosos, Tímido e medroso. Se Deus colocou tímido e medroso para correr, se Deus citou essas duas coisas, esses dois nomes, é porque Ele faz questão que você saiba que Ele não aprova tímidos e medrosos. Porque o que está na Bíblia é a verdade, irmãos. Deus não aprova nem tímidos nem medrosos. O tímido e o medroso não têm fé. O tímido e o medroso, eles não caminham em fé, pelo contrário. O medo deles rouba-lhe a fé. A timidez dele rouba-lhe a fé. E nós olhamos, sabe, e vemos nos dias de hoje o quanto as pessoas estão tímidas, o quanto as pessoas estão medrosas. E uma terceira coisa que eu quero falar para você: aqueles que se abaixam, em outras palavras, eles se rendem. Foi exatamente o grupo que Deus dispensou. Exatamente o grupo dos displicentes, exatamente o grupo daqueles que não estavam preocupados com nada, porque simplesmente só baixaram para tomar e não olharam mais nada. E aí, queridos, nós vemos o que Deus faz, diz Gideão: libera esses aí. E nisso fica só os 300. Eu acho que alguém que é carnal, ou aqueles que foram embora, os outros 9.700 que foram mandados embora, acho que eles olharam assim e falaram assim: rapaz, é doido, esse Gideão é doido, como é que ele vai ganhar uma guerra com 300 pessoas, se eles lá são milhares e milhares e milhares e milhares? Sabe, eles só não entenderam, só não puderam ver que Deus estava continuamente com Gideão. Às vezes existem batalhas que nós estamos enfrentando, que nós queremos resistir, que nós queremos, nos amedrontamos ou coisa assim,
Por quê? Porque não confiamos no Senhor. As pessoas olham para nós e dizem: e essa batalha aí, ele vai desistir, ele vai andar para trás. Mas tem uma palavra para você, queridos: se você confiar no Senhor, não importa a quantidade que tem na tua frente de gigantes, todos eles vão cair e você não vai precisar fazer muito esforço, a não ser confiar no Senhor e buscar o Senhor, buscando a sua presença, se humilhando diante dele. Ele vai dizer para você: faz isso, porque eu vou te dar a vitória, vou entregar essa vitória para você. Mas sabe por que Deus separou apenas 300 pessoas para lutar contra tantos e tantos e tantos? Sabe por quê? Porque poderia acontecer, queridos, de essa Israel dizer assim: nós vencemos, e deixar Deus de lado. Ontem eu estive num GC e eu achei muito interessante uma história que foi contada. Um rapaz, me ajude aí, eu gostei demais dessa história. Um rapaz caiu no trilho do trem, do metrô, e o seu pé ficou preso, né? Olha que coisa. E ele tentava tirar de todas as formas, e o trem começou a chegar, e você sabe que trem não para de uma vez, né? E ele começou a falar com Deus, dizendo: Deus, se o Senhor me livrar daqui, eu vou, como é que se diz? Eu vou voltar para a igreja, eu vou entregar o dízimo, eu vou trabalhar na tua obra, eu vou fazer de tudo, Senhor. E o trem se aproximando: Senhor, se tu me ajudar, Senhor. E o trem se aproximando, até um ponto que o trem chegou tão perto, e ele conseguiu tirar a perna e ele pulou. E aí o trem passou, e ele disse assim: Deus, obrigado, eu já consegui. Não precisa mais. O que vocês entenderam com isso? Vocês estão vendo? Muitas vezes Deus age em nossas vidas e nós achamos que foi nós mesmos, com a nossa própria força, do nosso próprio jeito. Eu achei interessante ontem no GC essa história contada, porque é assim que nós estamos vivendo. É assim que Deus escolheu esses 300 para que esses 22 mil, sabe, não ensoberbecesse o seu coração, não enchesse o seu coração de ego e dizer assim: nós vencemos. Mas Deus olhou e disse assim: vai só 300 contra todo esse povo aí, porque ninguém vai poder dizer que esse povo venceu na força deles. Todos vão entregar essa vitória nas minhas mãos, todos vão falar que foi o Senhor, todos vão falar que foi Deus que concedeu a vitória. E muitas vezes Deus faz isso conosco também. E mesmo assim, muitas vezes nós colocamos a vitória para nós queremos a honra para nós. Está errado. Então, quais são as características desses 300? A primeira coisa, eles não se abaixaram, queridos, eles estavam atentos. Todo crente precisa estar atento. Quando o crente não está atento, ele começa a falar besteira. Quando o crente não está atento, Satanás usa ele para fazer montinho, Satanás usa ele para mudar, colocar pensamentos na mente das pessoas, pensamentos que não são aprovados, queridos. Todo crente, quando não está atento, ele provoca um desastre dentro da igreja, ele provoca um desastre da família. Essa pessoa precisa entender, queridos, que o crente precisa estar atento 24 horas por dia. E eu pude entender isso de forma muito forte já há muito tempo. Tudo que eu digo, tudo que sai da minha boca, que isso pode ser, tem que ser algo que vem da parte de Deus, que se vier de nós vamos fazer besteira. Às vezes eu passo por alguns momentos que me dá só a vontade, sabe, irmãos, de falar umas coisas e eu seguro. Eu seguro. Por quê? Porque essas palavras não vão produzir nada de bom. E o que não produz nada de bom produz destruição, produz raiva, produz ódio. Eles não se abaixaram. Sempre haverá circunstâncias, sempre haverá demônios e pessoas tentando te puxar para baixo, tentando te derrubar, sempre haverá. Nunca vai faltar pessoas, queridos, que vão trabalhar para te derrubar, vão trabalhar para fazer com que você olhe para baixo, vão trabalhar para que você seja que nem ela, uma derrotada, um fuxiqueiro, um fofoqueiro, um causador de contenda, um argumentador e coisa assim. O verdadeiro homem de Deus se afasta de contendas, o verdadeiro homem de Deus ama a todos e o verdadeiro homem de Deus
Não fala de ninguém, pelo contrário, ele abençoa as pessoas. Algo interessante, que sabe que dentro da família é o que mais tem, né? É um falando do outro, sim ou não, irmãos? É o que mais tem, nós sabemos disso. É interessante que minha irmã, a Laurita, todas as vezes que ela conversa com algum familiar e algum familiar quer falar de mim, porque eu não sou perfeito, ela diz assim, ó, não fale do Sandro. Da mesma forma que eu não aceito ele falar de ninguém, não fale do Sandro. E tem um agravante, ele ainda é pastor e Deus ouve aquelas pessoas que falam dele. Sabe, nós precisamos identificar, queridos, a verdadeira razão pela qual Deus nos chamou. E se Deus nos chamou, Ele cuida de nós. Se Deus nos chamou, as nossas batalhas são batalhas do Senhor. Arão e Miriam não precisaram fazer nada, só precisaram falar. Arão e Miriam não precisaram se levantar, como Corá se levantou, só precisaram falar. Para que Deus pudesse ouvir e dizer assim, opa, peraí. Eu quero ensinar para vocês a praticarem algo. Sempre praticarem quando forem falar e começar a caminhar para uma fala que Deus não vai se agradar, você diga, opa, vamos parar por aqui e vamos seguir para outro caminho. Por quê? Porque Deus está ouvindo. Deus conhece o nosso coração e Ele sabe quem é o autor do montinho, Ele sabe quem é o autor do disse-me-disse, Ele sabe todas as coisas e eu estou, como pastor, avisando a igreja que quando uma pessoa para de orar, para de buscar, para de jejuar, para de ler a palavra, para de buscar o Senhor em família e tudo mais, essa pessoa, queridos, ela já baixou a cabeça, ela já se rendeu para o diabo. Mas esses 300 não abaixaram a cabeça. Esses 300 estiveram de pé e foram eles escolhidos para entrar para a história. Deus está procurando homens e mulheres como esses 300 que não se abaixaram. Deus está procurando homens e mulheres para usar, para que o nome dele seja glorificado através desses homens e mulheres. No verso 16, uma das características que eu vejo nesses 300, mais uma para você. Eles eram atalaias. Uau, atalaias, pastor. Já ouviram aquela música? Claro, todos nós já ouvimos. Eu sou um atalaia em terra estranha. Por que esse cântico diz isso? Eu sou um atalaia em terra estranha, vou a caminhar. Nos tempos antigos, o atalaia, na cidade, ele ficava na torre, e ele olhava, e ficava sempre vigiando, para ver se via o inimigo e tudo mais. Já nos tempos mais modernos, os atalaias andavam. Nos tempos dos profetas e tudo mais, os atalaias, eles andavam, atalaias do Senhor, eles andavam por toda a terra pregando, andavam por toda a terra anunciando as boas novas. O atalaia também era chamado de peregrino, por quê? Porque ele não era dessa terra, ele não é dessa terra. Embora ele esteja trabalhando nessa terra, embora ele esteja falando nessa terra, tendo a sua casa, tendo tudo nessa terra, mas ele não é desta terra. O atalaia é um peregrino. O atalaia é aquele que anuncia as boas novas. O atalaia é aquele em todo lugar que ele vai, em todo lugar que ele anda, ele dá um testemunho, ele fala do que Deus fez com ele. O atalaia tem a convicção e a certeza que a estadia dele nessa terra é passageira. Não existe cristão se não for atalaia. Existem ouvintes. Sabe algo que eu quero acionar ou despertar em você? É você que esqueceu a sua missão, é você que esqueceu o que deve fazer, é você que deixou de lado a tua missão de atalaia. A tua missão de anunciar. A tua missão de falar que vem aí o dia do Senhor, a tua missão de falar do amor de Cristo, a tua missão, queridos, de ajudar as pessoas, a tua missão de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Talvez você diga, pastor, e essa palavra aí, o que você está querendo dizer com isso? Não sou eu que estou querendo dizer, mas Deus está me usando para dizer para você hoje, desperta, ativa. ativa o dom que há em você.
Durante 6 meses nós temos um descanso para a igreja. 6 meses, um descanso. Todos queriam fazer alguma coisa, eu disse não. A igreja vai ficar quieta 6 meses, vamos nos preparar, vamos deixar olhar para as pessoas, vamos estar buscando uma direção da parte de Deus e aí por diante. Não vamos mais levantar uma estrutura se não temos uma base. Não podemos ser uma igreja de entra e sai, não podemos ser uma igreja, queridos, que perde tanta gente. Por quê, pastor? Por que você está dizendo isso? Porque todos os líderes, homens, mulheres, todos os membros dessa igreja, todos os discípulos precisam entender que nós somos atalaias nessa terra, e eles entenderam isso como atalaias, queridos. Independente da reação das pessoas, o atalaia era consciente da sua missão. O atalaia não se calava. O atalaia não se cala. Quantos aqui Satanás calou? Quantos na vida Satanás calou? Que hoje não oferece mais risco nenhum para o inferno, que hoje não oferece mais nenhum. Satanás até deixou de lado. Não, meu filho, você pode ir para a igreja, não tem problema, assista o culto, fique tranquilo. Não, meu filho, você pode ir para o café, vai para tudo, fique tranquilo, você não me ameaça. Você não chama a atenção. Por quê, pastor? Porque o que Satanás queria, ele já fez. Paralisar você. Você era um atalaia. Você era um peregrino. Mas porque você parou, se tornou um cidadão dessa terra. E Deus não nos chamou, Deus não nos colocou nessa terra para sermos cidadão aqui. Deus colocou cidadãos do céu aqui na terra para trabalharem para Ele. Eu e você. Quantos estão recebendo essa palavra hoje? Quantos estão recebendo? A você que está com o teu coração fechado, preste atenção no que eu vou dizer para você, recado de Deus para você. Cuidado, porque a porta está para fechar, e quando a porta fechar, só vai haver lamento, choro e ranger de dentes. Talvez você diga agora, assim, eu estou tranquilo, se a porta fechar eu fico mesmo. Não fale isso, por favor. Não seja tão imprudente. Não queira experimentar ficar aqui nesta terra quando Jesus levar a sua igreja, quando Jesus levar os atalaias, quando Jesus levar os peregrinos. Eu sou um atalaia em terra estranha, vou a caminhar, pregando, falando, anunciando. E a segunda parte desse cântico é: eu sou um peregrino. Peregrino é aquele que está passando naquele lugar e não é daquele lugar. Nós somos um peregrino nessa terra, nós não somos essa terra, nós somos lá do céu. Se nós pertencemos a Jesus, nós somos lá do céu. Então, além de ser um peregrino, primeiramente temos que ser um atalaia. Os atalaias são peregrinos e sabem que sua casa não é aqui, que sua casa é lá no céu. E o aviso que eu dou é: desperta tu que dormes, volte a ser um atalaia, torne-se consciente da missão. Como assim, pastor? Porque o atalaia sabe que sua morada não é aqui. Mas tem pessoas que já esqueceram. Tem pessoas que pararam de viver o propósito de Deus. Para quê? Para viver o propósito dessa terra, para correr atrás do vento. Como assim, pastor? Pessoas já não acreditam mais, queridos, que essa terra está reservada para o fogo. Pessoas já não acreditam mais e vivem como se Jesus não fosse mais voltar. Ei, prestem atenção. Ladrão entrou na igreja por 2, 3 vezes aqui. A gente não sabia a hora, não sabia o momento, não sabia o instante que ele viria, mas ele veio. Ele veio e trouxe prejuízo, sim ou não? Ei, Jesus vai voltar, e a Bíblia diz que ele vai voltar como um ladrão. E que nós vamos estar preparados para a volta dele. Jesus vem buscar os atalaias que andam nessa terra como peregrinos.
Os 300 têm outra característica, eles eram vasos livres. Livres. Presta atenção no que eu vou te falar. Isso era o segundo instrumento que eles estavam nas mãos, que eles receberam. Cântaros vazios. Olha que coisa, cântaros vazios. O que você quer dizer com isso, pastor? Isso traz uma mensagem tremenda. Cântaros vazios significa que nós precisamos estar vazios para ser enchidos por Deus. Isso fala de esvaziamento, que é necessário para Deus usar a sua igreja. Deus não vai colocar algo dele em você se você já está cheio, ou se está tampado, não vai derramar, não vai prestar para nada. Você tem que estar vazio para ser cheio por Deus. O esvaziamento é necessário para você ser usado por Deus. Aqueles 300, queridos, eles se esvaziaram do medo, se esvaziaram da vergonha, eles eram 300 que não tiveram medo, que não tiveram receios, que não tiveram vergonha, mas que estavam totalmente dependentes de Deus. Sabe por quê? Porque eles sabiam que esses 300, que eles não conseguiriam vencer, mas eles confiaram no Senhor. Eles se entregaram ao Senhor. E Deus usou a cada um. E eles confiaram no Senhor. Mas eles viram Deus? Não. Aprenda uma coisa, Deus não pode encher vaso cheio. Deus não pode encher vaso cheio. Deus me enche. Deus está falando, se esvazia, meu filho. Se esvazia das tuas vontades. Se esvazia do teu ego, se esvazia da tua razão, se esvazia do teu achismo, se esvazia da tua certeza que está certo, se esvazia, irmão. Deus não vai te encher se você já está cheio. A unção não virá sobre a tua vida se você já está cheio. Cheio de quê, pastor? Cheio de raiva, cheio de mágoa, cheio de porquê? Cheio de apontamento, cheio de fofoca, cheio disso, cheio daquilo, e está dizendo, Deus me enche, abandona os teus pecados, abandona não só os pecados, mas abandona a tua mágoa, a tua chateação, a tua decepção, se esvazia, para que você possa ser cheio de Deus. Não dá para misturar água e óleo, irmão. Não dá. Ou você se esvazia, ou não tem o enchimento do Espírito. Só quando há esvaziamento, o milagre pode fluir. Agora você imagina aqueles 300 ali. Como é que você acha que eles estavam? Eles só tinham uma confiança. Eles não tinham outra confiança. Eles tinham confiança que Deus estava com o líder deles. Vocês pensam, né? Não. Eles tinham uma confiança que Deus estava com o líder deles. Porque Deus não desceu do céu e deu orientação para os 300. Mas Deus deu orientação pessoalmente para o líder. Deus deu orientação para Gideão. Falou, Gideão, faça isso, isso, isso e isso. E aqueles 300, porque Deus falou através do seu líder, o milagre aconteceu. Os 300 acreditaram, creram que Deus falou através do seu líder. Sabe que nós estamos vivendo um tempo hoje? Um tempo de incredulidade. Um tempo em que os líderes hoje são pessoas para muitos normais. Um tempo que o pastor hoje é um pastor e é pastor e acabou. O tempo em que você parte a tratar mal o pastor e tratar o pastor de igual para igual.
ignorando a missão dele, ignorando e deixando de acreditar no que ele fala, deixa de falar. Quer dizer, eu não estou falando aqui só de mim. Eu estou falando que isso acontece por quê? Porque as pessoas desacreditam nesses pastores, nesses líderes, sabe por quê? Porque não leem a palavra. Porque não oram para buscar a verdade em Deus. Tomam suas próprias direções, tomam seus próprios achismos. Olha, aquilo que o pastor falou, aquela direção que o pastor deu, não concordo não. Ei, quem poderia concordar com Gideão? 300 homens para ganhar de um exército gigantesco. Quem poderia concordar com Gideão? Eu quero que vocês entendam que Deus quer fazer milagres, que Deus quer agir neste lugar, nessa igreja, na tua vida, na tua casa, mas você precisa seguir a direção dEle, e a direção dEle vem através das pessoas que Ele escolheu, e essas pessoas que Ele escolheu merecem o seu respeito, merecem a sua admiração. Nós temos líderes, pastores nessa igreja, que muitas vezes eu olho e vejo as pessoas destratando, falando como se fosse ninguém, desrespeitando a unção que está na vida daquela pessoa. Eu sempre costumo repetir uma frase nessa igreja. Eu digo assim: olha, se você desrespeitar um dos meus líderes, você está me desrespeitando. Por quê? Porque biblicamente toda autoridade é constituída por Deus, e se você está me desrespeitando, está desrespeitando a Deus. Porque toda autoridade é constituída por Deus. Ah, pastor, mas aquele aí faz isso, faz aquilo, aquilo outro. Queridos, não te preocupa, não olha para isso, olha. Você já viu aquela coisa? Se a pessoa está aqui em cima pregando a palavra e é a verdade, toma isso para você, mas não faça juízo dele. A palavra diz: olha, julgue a profecia, não o profeta. Porque o profeta, quem vai julgar é Deus. Honre essas pessoas, honre esses líderes. Gideão ouviu, queridos, a voz de Deus e falou: vamos seguir nessa direção. Gideão dispensou, queridos, olha a quantidade. Milhares na primeira vez, depois mais milhares, mais 10 mil na segunda vez. Quantas pessoas ficaram? 300 pessoas ficaram no final de tudo. Como com 300 pessoas você consegue conquistar, ter uma tamanha vitória? Como? Queridos, é simples: se esvaziando de si e se enchendo de Deus, crendo que Deus é que vai fazer e não nós. Esse era o segundo instrumento, cântaro vazio. Ah, Jesus. Mas um instrumento que é como paixão, qual era, pastor? Tochas acesas. Tochas acesas. Tochas acesas, tochas fala de fogo. Porque sem fogo não tem valente. Sem fogo não tem avanço. Sem fogo, queridos, sem paixão, sem fogo não tem avanço. Só um apaixonado faz loucuras. Só um apaixonado se entrega. Deus não age conforme você pensa. Deus age conforme a vontade dEle e o querer dEle. O que Deus quer de você é que você se esvazie. O que Deus quer é que você se esvazie, queridos. Tem gente que está indo para o inferno, sabe por quê? Porque tem colocado a culpa da forma que está vivendo nas pessoas, na igreja e tantas outras coisas mais. Não faça isso. Aprenda algo hoje. Aprenda a se esvaziar. Seja uma tocha e não permita que ninguém te apague. Talvez você diga: ah, pastor, só tem eu aqui. E aí? Deus pensou só de 300. Para Ele mesmo destruir todo um exército.
Exército que era contato com Maria do deserto. Gente que não era brincadeira. Mas Deus fez através de 300 pessoas. Então não é a quantidade, é o quanto a tua fé está ativa ou não. A gente sempre tem reunião da junta, né, todo mês. Eu acho muito legal porque eu sempre digo para eles assim, ó, vocês são a cabeça pensante administrativa, não é isso, Sérgio? E eu tenho que equilibrar isso porque eu tenho que partir com fé. Porque se eu me juntar a vocês, ficar 2 administrativos aqui, 2, né, no que temos, a gente não rompe. Então, vamos lá. E nesse momento eu tenho que ter muita sabedoria. Por quê? Porque minha junta não está errada. E eu também não estou errado. Então a gente encontra o meu termo. Por quê? Para não deixar de depender de Deus. Porque no dia que deixarmos de depender de Deus, queridos, acabou. O dia que deixarmos de depender, o dia que essa igreja deixar de depender de Deus, acabou tudo. Então eu tenho que segurar. Opa, vamos aí, vamos depender de Deus. Vamos viver para Deus. Deus nos chamou para viver o sobrenatural. Vamos viver. Sabe, você tem que entender que essa tocha, esse fogo não pode se apagar. Que sem fogo não tem valente. O fogo representa o Espírito Santo, queridos. Tem gente que só está com a tocha apagada. Por quê, pastor? Porque duvida, porque não deixou de acreditar, porque recebeu tanta palavra das pessoas, porque diz que serviu tanto, serviu tanto, serviu tanto. E nunca foi visto, e nunca foi... Te falar uma coisa, meu filho, preste atenção. Se você está esperando alguém te honrar pelo que você fez, então você está na direção errada, você está com o teu coração fora do propósito de Deus. Porque tudo quanto fizeres, faça como para o Senhor. A recompensa vem dele. Sabe, nós precisamos entender isso. E muitas vezes nos fechamos e deixamos a tocha apagar e o inimigo vencer. Quando a tocha se apaga, as trevas vencem. Só tem valente com fogo. Todo valente tem fogo, é apaixonado, tem dentro de si uma chama. Eu posso citar vários exemplos, os 300, você pode citar Josué e Caleb. Quando 10 dizia, incendiou o povo, incendiou não, apagou o povo todinho, dizendo, tem gigante, tem esse, tem aquilo. 2 estava gritando, vamos lá, vamos tomar, Deus nos deu, Deus nos entregou, vamos para cima, vamos para cima. Mas 10 pessoas fez com que todo o povo de Israel murmurasse, fez com que todo o povo de Israel, de 20 anos para cima, morresse no deserto. Por quê? Porque não acreditaram. Fogo como o de Caleb e de Josué. Deus diz, olha, Josué e Caleb vão entrar na terra, porque eles não duvidaram, porque o coração dele estava apaixonado. Ele olhava para o fruto e disse assim, Deus nos deu essa terra, vamos pegar. Eles não olharam para o problema, eles olharam para o tamanho do Deus que eles tinham. Eles não olharam para a igreja A, B, ou C, ou fulano ou beltrano, eles olharam para a palavra de Deus que havia dito, eu vou dar para vocês, é de vocês. Queridos, prestem atenção. E eu não vejo um momento que eles marcharam na presença do Senhor, valentes, apaixonados, para não ter derrubado os inimigos. Mas eu vejo um momento que eles deixaram de andar com Deus, de ouvir Deus, e tomaram a surra de um povo que era muito menor do que eles. Que povo, pastor? A cidade de Ai. Não é a quantidade, queridos, não é a quantidade de inimigos que vai te derrubar, é a tua incredulidade, é a tua falta de consultar Deus para fazer alguma coisa. Eu estava contando uma história para o Adam que, eu segui aquela linha tua, me dei mal. Falei, rapaz, eu mereci porque eu não orei. Eu mereci porque eu tinha que ter consultado a Deus. Eu fui empolgado fazer uma coisa que achava que ia me dar bem e tudo mais. Eu me quebrei. Por quê? Porque eu não fui orar primeiro para falar com Deus. É assim. E aí eu fui pedir perdão a Deus.
E aí Deus agora me levando, agora pode ir, porque agora vocês vão vencer. Todo valente tem fogo, é apaixonado, tem dentro de si uma chama. Irmãos, eu vou dizer algo para você. Eu olho para muitos irmãos e irmãs dentro dessa igreja, e eu vejo cada um o quanto tão distante de Deus. Por quê, pastor? Porque os olhos não brilham mais. Porque no rosto não há mais alegria, não há mais prazer. Parece que estão cansados. Não leem mais a palavra. Parece que estão cansados. Porque se lessem a palavra de Deus, saberiam que o Senhor renova nossas forças. Saberiam que os que confiam no Senhor correrão e não se cansarão. Saberiam, queridos, que se tivessem a fé para praticá-la, tivessem o conhecimento da palavra, muita coisa da tua vida mudaria, ou tudo na tua vida mudaria. Tenha fé, pare de olhar para as pessoas e olhe para Deus. Tenha fé e entenda que você é um peregrino nessa terra, que você foi chamado para ser uma atalaia, para anunciar a palavra de Deus em todos os quatro cantos. Como eu disse no início, nesses 6 primeiros meses nós estacionamos, mas nos próximos 6 primeiros meses nós vamos avançar de uma forma como nunca antes avançamos. E aí nós vamos ver os 300. Tem que entender, queridos, que andar com Jesus é também guardar o coração. O atalaia prega a palavra, o atalaia libera a palavra, e o atalaia também sacode a poeira do pé daquela cidade, daquela casa que não recebeu a palavra, e diz: é com o Senhor. E Jesus diz: haverá maior rigor para aquela casa do que para Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque eu mandei o meu peregrino, mandei o meu atalaia anunciar, e eles não receberam. Aí muitas vezes o peregrino, o atalaia, ele sai triste e começa a desanimar porque ninguém ouve. Preste atenção, vou dizer para você: atalaia é para anunciar arrependimento no coração da pessoa. Quem faz é o Espírito Santo. Deus usa a sua boca, mas quem quebranta é o Espírito Santo. Então eu não tenho nada a ver, queridos, com o que vai acontecer. É Deus é o que é responsável. O que depender de mim, da minha boca, vai sair a palavra de vida, vai sair a palavra de uma atalaia que precisa anunciar o Evangelho. Ah, pastor fulano não quer. Você pregou a palavra como deveria pregar. Você é uma atalaia, entenda, você é uma atalaia. Pregou, a pessoa não aceitou, se fechou, continue pregando. Procure novos rumos, novos caminhos, atalaia. Por quê? Porque Deus não terá ninguém por inocente, irmão. Quando você recebe essa palavra, Deus não terá ninguém por inocente. Todo valente tem fogo. Todo valente tem fogo. E só existe valente com fogo. Quer ver outra coisa que eu aprendo com os 300? Eles são reprodutores. Como assim, pastor? Eles reproduzem. Se você pegar lá no verso 17, você vai ver o que Gideão fala. Ele fala: olhai para mim e fazei como eu fizer. Olhai para mim e fazei como eu fizer. Eram 300, queridos, que reproduziu aquilo que foi ensinado, que foi mostrado. Se nós queremos avançar, se essa igreja quer salvar vidas, salvar sua família, resgatar pessoas, se essa é a missão, nós precisamos entender, queridos, e reproduzir aquilo que foi ensinado. Que isso, pastor? Verdadeiros discípulos, eles dizem: pelo Senhor e por Gideão. É forte, né, irmãos? Eu sempre falo uma frase perto do meu aniversário, no meu aniversário mesmo, mas sempre vocês
fazer alguma coisa, sempre falei uma frase assim: olha, meu maior presente é que vocês ganhem almas para Jesus. Meu presente são almas. Se vocês querem dar um presente, ganhem almas. Por que isso, pastor? Por que você está dizendo isso? Porque um dia vocês foram ganho. Porque um dia alguém se preocupou com você. O que seria de mim se não tivesse ouvido a palavra? Onde eu estaria se não tivesse ouvido a palavra? Onde eu estaria se não tivesse, sabe, um peregrino, um atalaia para falar de Deus? Onde eu estaria se não houvesse uma atalaia que pudesse anunciar a palavra à minha família, aos meus irmãos, à minha? Onde nós estaríamos? Talvez não estaria mais nem vivo, mas por causa de atalaias, eu estou aqui. Por causa de peregrinos, eu estou aqui. Verdadeiros discípulos, eles dizem pelo Senhor e por Gideão. Qual era o propósito de Gideão? Era vencer a guerra, sim ou não? Deus não havia dado essa direção para ele? Sim, Deus havia dado. Existe uma direção da parte de Deus para essa igreja. Deus não constituiu essa igreja à toa, não, irmão, para fazer congressozinho, para fazer festinha. Não, não, não. Deus constituiu essa igreja para pregar a palavra. Deus colocou atalaias nessa igreja, peregrinos nessa igreja. Você precisa ter a convicção e a certeza que você não é cidadão dessa terra, que você é um cidadão do céu, que você é um peregrino, que você é uma atalaia, que anuncia as boas novas de salvação e que logo, logo Jesus voltará para te buscar. Eu já fui a enterros, vários enterros, mas um enterro que me chamou a atenção não foi agora alguns enterros atrás, de um jovem. E estava todo mundo cantando, todo mundo celebrando e tudo mais. E aí eu cheguei no outro jovem que estava lá naquele enterro e perguntei para ele: o que aconteceu? Eu posso perceber que ele é um jovem que veio. Eu falei: sim, ele tinha um tumor na cabeça. E enquanto ele viveu, ele fez a obra. Enquanto ele viveu, ele pregou o evangelho. Enquanto ele viveu, ele deu testemunho. Enquanto ele viveu, então ele não morreu, ele só voltou para casa. Ele era um peregrino, ele era um atalaia. É a coisa mais linda que eu vi, filhos. Era louvor o tempo todo, era celebração. Quando você entender isso, que nós somos um atalaia e que nós somos peregrinos nessa terra, você nunca mais vai viver como você está vivendo hoje. Entenda isso. Você dizer: eu não vou para um GC por causa de fulano, porque eu já meu filho, presta atenção, você não está falando para mim, você não está falando para a igreja, você está falando para Deus. Se de alguma forma você pode influenciar alguém, influencie para o bem, seja um atalaia, entenda que você é um peregrino, entenda que você não vai morar nessa terra para sempre, entenda que você tem uma missão aqui. O verdadeiro discípulo sabe que ele é um filho de Deus, seguidor de um homem de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo hoje? O verdadeiro discípulo sabe que ele é um filho de Deus, seguidor de um homem de Deus. Meu filho, se eu não sou um homem de Deus, o que você está fazendo aqui, por favor? Sai correndo, procura uma igreja que para você tem um homem de Deus. Não há mais razão por qual você fala assim: eu me frustrei ali, me frustrei aqui. Não, filho, você é filho de Deus. Um verdadeiro discípulo sabe que ele é um filho de Deus, seguidor de um homem de Deus. Só que todo filho, ele tem que estudar a palavra para saber, porque de repente, esse homem de Deus, aspas, está usando a palavra para se promover, está usando a palavra com maldade, coisas que não tem nada a ver. É por isso que os filhos de Deus têm que estudar a palavra. É você que vai saber se o teu líder é ou não é um homem de Deus, uma mulher de Deus, através da palavra, se ele caminha na palavra,
Sigam. Sigam. Mas lembre-se, ele também é pecador como você. Não queira ter como Deus, como Jesus, que ele não é. Gideão era o líder. Os 300 seguiam Gideão, porque viam em Gideão um líder consagrado, ungido por Deus. Eles não seguiam Gideão por temor, por pressão, por medo, não. Por ameaça, não. Eles olhavam para Gideão e diziam: Deus está falando com ele, vamos seguir. Tanto é que depois que eles venceram, eles queriam colocar Gideão como rei, sim ou não? Como autoridade. Gideão disse não. Estou terminando. Presta atenção, o verdadeiro discípulo sabe que ele é um filho de Deus, seguidor de um homem de Deus. Um verdadeiro discípulo não luta só por Deus, ele luta pelo homem de Deus que ele colocou ao lado dele. Vocês podem entender isso? Com quem Deus falou, gente? Para cumprir a missão. Johnny, com quem Deus falou? Sabe, existe coisas que tem hora que eu paro e olho assim: meu Deus, tem misericórdia de mim. Às vezes é mais difícil que isso. A pessoa ouvir a direção do pastor, do líder, porque está sempre rebatendo. Quando se estivesse no Espírito, estaria conectado com aquilo que Deus falou ao pastor, ao líder, e aí por diante. A coisa é simples, queridos. Nós somos guiados pelo Espírito. E quando somos guiados pelo Espírito, não tem espaço para a nossa vontade, para a nossa carne dizer ou não dizer. Nós estamos em sintonia. Aqui estavam os discípulos de Gideão em sintonia com ele. Presta atenção numa coisa, queridos. Com muito temor e tremor, eu falo a vocês: pastorear e guiar ovelhas, e guiar pessoas, é uma responsabilidade que não é pequena, é gigantesca. Porque só quem anda com Deus sabe a consequência que é por tomar uma atitude que não agrade a Deus, por usar aquilo que é de Deus. Vocês são de Deus, eu sou de Deus. E esse é o princípio que devemos caminhar. Um verdadeiro discípulo não luta só por Deus, ele luta pelo homem de Deus que ele colocou ao lado dele. Eram perseverantes, perseveraram. Eles ficaram cada um no seu lugar, não se moveram. A perseverança, ela é essencial para um exército vencedor, para um povo vencedor. A perseverança é essencial para um povo vencedor. Sabe, algumas coisas que eu olho e digo assim: ô Senhor, tem misericórdia. Algumas vezes as pessoas perdem a bênção, ou muitos perdem a bênção, por não ouvir a voz do profeta, e de repente Deus está testando a pessoa. Alguém pede para você, o pastor pede para você fazer algo simples, e você vai protelando, aí não faz. Quantos já fizeram isso? Se você não tem passado nem nesse teste, como você espera que Deus te leve a um nível maior? Como você espera que o pastor te peça algo maior? Como você espera que o pastor deposite confiança em você? Como você espera, queridos, que Deus age através de você? Ah, pastor, mas está muito bom aqui e tal, Deus está trabalhando. Eu termino essa palavra dizendo: os 300 ficaram perseverantes e os inimigos
fugiram. Sabe por quê que falta tanta gente nessas cadeiras? Tem cadeira de parada, sabe por quê? Porque a igreja deixou de perseverar. Porque os peregrinos, os atalaias, pararam de falar. Agora estamos muito preocupados com a gente mesmo, com os nossos churrascos, com as nossas coisas. Quem é de Deus, queridos, permite que Deus dê o descanso no tempo certo para você. Deus dá direção, Deus fala e Deus cuida. Está na hora de decidir se você é um peregrino, se você é um atalaia, porque um atalaia é um peregrino. Se você é um atalaia, queridos, você anuncia a palavra, então automaticamente você é um peregrino. Você sabe que não vai viver aqui para sempre. Você sabe que isso é um lugar de passagem. Pastor, as pessoas estão tão difíceis de se converter. Não tão difícil não. É porque nós não oramos pouco. Que nós não nos entregamos pouco. Será que se estivesse tudo bem com você, você estaria aqui hoje? Quais são as tuas escolhas? O que você tem escolhido? Entendam, nós somos atalaias nessa terra, anunciadores do reino de Deus. E por sermos atalaias, também somos peregrinos, porque aqui não é a nossa casa. Aqui nessa terra não é a nossa morada. A nossa morada é lá no céu. Lá no céu. E um dia, se não morrermos antes, se não formos levados antes, um dia ele voltará para nos buscar. Buscar quem, pastor? Os atalaias, os peregrinos. Essa é a verdade. Deus quer fazer de você, chamou você para ser uma atalaia. Porque um atalaia é um peregrino e sabe que essa terra não vai durar mais tanto tempo. E sabe que Jesus está voltando. E o atalaia já está se preparando. Tem um texto que te prepara a igreja para o encontro com o teu Deus.